Olá, eu sou o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje a gente vai conversar sobre um problema que ocorre com muitos alunos de inglês, que é o seguinte, eles dizem assim, eu consigo compreender muito bem a língua inglesa, mas não consigo falar. Como que eu posso resolver esse problema? Enfim, se você não consegue falar, é porque você não praticou a fala. Porque nós, adultos, nós temos um problema. A gente tem medo de se expor ao ridículo, de pensar que as pessoas estão rindo por trás das nossas costas, e nós colocamos um patamar irreal de expectativas. É impossível que você consiga falar bem inglês se você não passar pela etapa de errar bastante. O aprendizado da língua inglesa consiste de 4 etapas. A primeira etapa é quando você fala errado e você nem sabe que falou errado. Quer dizer, você não tem consciência dos seus erros. A segunda etapa, você já consegue falar com um pouquinho mais de fluência e você fala errado e no momento que você fala errado, você já sabe, isso aí não está certo, está errado. Quer dizer, você já tem uma exposição à língua inglesa que te permite identificar os seus erros. A terceira etapa é quando você fala com uma certa fluência, porém, você se expressa corretamente, mas não usa as melhores palavras para refletir aquilo que você realmente quer comunicar. E a quarta etapa é a etapa da fluência, quer dizer, você fala bem, você praticamente não erra, e você usa as palavras mais adequadas para transmitir o que você quer. São essas 4 etapas. E nós temos que encarar que isso aí é um processo. Quer dizer, você vai ter um certo tempo que você vai errar bastante, isso demora, vamos colocar ali 1 ano mais ou menos, talvez na primeira etapa, talvez um pouco menos, dependendo da sua dedicação, do seu estudo. E aí vai, até você chegar na quarta etapa, estima-se que demora de 2 a 3 anos, mas você tem que praticar. Agora, como é que você pode praticar a conversação? Vamos supor, eu vou contratar um professor de inglês e vou conversar com ele 2 horas por semana. Lamento te informar, mas isso não é suficiente. 2 horinhas por semana só, você conversando com alguém, não vai dar certo. Não vai te ajudar a chegar mais rápido na fluência e a começar a se expressar. Você tem que pensar nisso praticamente o dia inteiro, todos os dias. Não quer dizer que você vai contratar um professor de inglês para andar do seu lado e vai ficar conversando com ele o tempo inteiro, e até vai te colocar na caminha lá para você dormir e tal. Não, não se trata disso. É válido, sim, você ter um professor de inglês, conversar com ele 2 horas por semana, porém, você tem que ampliar o tempo que você dedica a essa atividade. E como que você pode fazer isso? Existem várias formas de você praticar a conversação. A primeira delas, que eu acho que muito pouca gente pratica, é você conversar com você mesmo. Você, gradualmente, ir pensando em inglês ao longo do seu dia. Se você não for num site como, por exemplo, Pinterest, você coloca lá Daily Activities. Então, você vai ver figurinhas que retratam o dia inteiro, quer dizer, desde a manhã, quando você acorda, até de noite. Então, I get up at 7 o'clock, then I have breakfast, after breakfast, I shower, and then I go to work, e por aí vai. Quer dizer, retrata o seu dia inteiro. Então, o primeiro passo seria você dominar essas frases que retratam o seu dia e você, né, de uma certa forma, incorporar ao seu repertório. Aí você acordou, já está pensando naquilo. What time is it? It's 7 o'clock. It's time to get up. Quer dizer, você vai tendo essa conversa com você. E é uma coisa que, depois de um certo tempo, vai ficar tranquila. A princípio, pode parecer desconfortável você ficar fazendo esse tipo de coisa, conversando com você. Não, não se preocupe, você não está se expondo ao ridículo, porque você está conversando mentalmente com você mesmo. Isso vai te ajudar muito, vai te ajudar enormemente. Então, essa é uma das modalidades. Outra coisa, preciso conversar com o professor? Eu preciso contratar um professor? Não. Você pode conversar com pessoas que tenham o seu mesmo nível de inglês ou até um nível inferior, não tem problema. Aí você pensa assim, puxa vida, mas se eu falar que uma pessoa que não é um professor, quem vai corrigir meus erros? Como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou começar a falar certo? Você se lembra que eu falei que lá no comecinho, na primeira etapa, você vai falar errado? E não existe maneira, pelo menos para pessoas normais, de evitar os erros.
como é que você vai aprender a falar corretamente? Você vai aprender a falar corretamente através da sua exposição à língua inglesa. Quer dizer, essa atividade que eu estou falando, da conversação, é para resolver aquele problema, né? Ah, eu consigo entender, mas não consigo falar. Quer dizer, quanto mais você praticar, maior vai ser a fluência. Agora, não é a única atividade. Você tem que ler bastante, muito, porque a leitura fortalece as outras habilidades. Lembra-se das 4 habilidades? Ler, escrever, falar e ouvir. Ou seja, você está falando, nós estamos, no objetivo dessa nossa conversa hoje é o falar, porém, a leitura, ela vai reforçar também a fala, tá? A audição e por aí vai. Então, não é a única atividade. E através da leitura intensiva, quer dizer, quanto mais você lê, melhor você vai gradualmente aprendendo a forma correta do idioma. Você vai praticar também a escrita. Tá? Hoje em dia, nós temos extensões para browsers, como Grammarly, que ele me ajuda muito a escrever corretamente. Porém, na escrita, é muito importante sempre que você escreva primeiramente sem o auxílio de nenhum aplicativo, porque aquilo reflete a sua competência do momento. Depois você coloca no aplicativo e aí você vê o que você errou e corrige, tá certo? Mas, enfim, a leitura, mesmo uma leitura passiva, ou seja, que você não fica ali anotando palavra que não sabe, tal, 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 ela vai te ajudar. Então, você tem primeiro, conversar com você mesmo. Essa é mais poderosa que você estar com você mesmo o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, você pode praticar isso daí. A segunda possibilidade é você conversar com pessoas, uma outra pessoa, um outro aluno, um colega seu, que também esteja interessado em aprender inglês, e aí vocês vão conversando, mesmo errando, não tem problema estar errando, porque você vai corrigir o seu inglês a partir do momento que você se expõe à língua. Quer dizer, se você só for conversar com esse seu parceiro, esse seu amigo, né, ou amiga, então, né, e você não fizer mais nada, aí você corre o risco, sim, de engessar os seus erros e continuar falando. Aí vai ser difícil você equilibrar aquilo. Mas, como eu disse, é uma atividade que você tem que combinar com as demais. Essa segunda atividade, você conversar, arrumar um parceiro de conversação. Uma terceira atividade seria você montar grupos de conversação. Quer dizer, você pode, dependendo dos seus interesses, gostam de carros, então tenta achar algumas pessoas que você, né, tenham esse interesse comum, que possam lá conversar sobre carros, etc., uma vez por semana, mas porém em inglês, fazer um chazinho, um encontro, né? Enfim, as possibilidades são muitas. Usa a sua criatividade, que certamente você vai encontrar as possibilidades. O objetivo, então, é justamente isso. Você começa a falar para destravar, porque certamente você não consegue falar. Eu chutaria que por volta de mais de 80% das razões, né, desse problema que você está indicando, que você compreende, mas não fala, se deve à inibição. Então, se vocês têm vergonha de falar errado, pensa que todo mundo está olhando para você, que só estão esperando você cometer o erro para cair na risada, esquece, isso aí não acontece. Inclusive, já tem pesquisas científicas que comprovam que nós não recebemos tanta atenção assim como nós pensamos que recebemos. Tá? E tem mais, se você está conversando com um nativo da língua inglesa, ele não está interessado nos seus erros, ele está interessado na sua comunicação, ele está interessado em entender o que você está dizendo. Então, esquece esse problema, é difícil, né? Porque, realmente, nós adultos, o adulto para aprender inglês é bem complicado por conta de uma carga emocional bem grande que a gente traz, e uma dessas cargas emocionais é justamente essa daí, o medo de se expor ridículo. Não tenha medo, porque ninguém está te dando tanta atenção assim quanto você pensa que tem ou que merece, tá certo? Então, fique tranquilo, erre corajosamente, que a coisa vai dar certo. Eu vou dizer para vocês uma experiência, eu falando da conversação, né? Tem uma experiência que eu tive involuntária, eu não tive nenhum planejamento de fazer isso, tá? Porém, que me ajudou muito a desenvolver uma habilidade que, então, era muito importante para mim, que é a datilografia. A digitação. Quando eu fui, é lógico, quando eu comecei a aprender a usar teclado, máquina de escrever, que hoje nem existe mais, eu achava, nossa, é super complicado você, né? Como é que você, sem olhar, consegue digitar aquilo? Aí eu fiz um curso e tal, e o que aconteceu? Involuntariamente, tudo quanto é texto que eu via na rua e tal, os meus dedos se movimentavam para digitar aquela palavra. Por exemplo, casa, A, C, A, C, S, A, tal. Enfim,
Foi uma coisa involuntária. E eu fiquei muito, assim, eu pensei, meu Deus do céu, que loucura. Imagina só, o dia inteiro, tudo que você vê escrito, toda palavra e tal, o seu dedo já se mexe para digitar. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me livrar disso? Que estava me incomodando mesmo, mas era o dia inteiro, né, eu fazendo isso daí. Bom, depois de uns 3 a 4 meses, essa atividade de digitar as coisas que eu vi sumiu. Porém, de tanto ficar praticando na minha cabeça, né, eu me tornei um digitador, né, um datilógrafo, o que for, extremamente rápido, né, porque, na verdade, o nosso cérebro não distingue entre o pensamento e a realidade. Então, na minha cabeça, eu realmente estava praticando, né, durante o meu tempo todo acordado, talvez até sonhando, ali digitando na máquina de escrever. Tá? Então, foi isso. E eu estou falando para você fazer a mesma coisa no inglês. Depois de um certo tempo, você vai internalizar aquilo e você vai ter conversações com você mesmo em inglês de forma automática e muito rápida. Isso vai te ajudar a destravar a sua fala, certo? Então, esse sintoma, o que acontece? As pessoas pensam que é um problema com elas. Puxa, eu só tenho habilidade para ouvir, eu não tenho habilidade para falar. Ah, vou parar com isso aí, vou desistir. Quer dizer, tudo bem, você compreender, se você compreende, você também consegue ler, né? E é uma habilidade interessante, você conseguir compreender a língua inglesa e poder, né, ler, tá? A escrita já é outra história, mas, enfim, já é uma habilidade interessante. Mas por que parar por aí? Por que não avançar e dominar as 4 habilidades? Ler, escrever, falar e ouvir. Então, falar é uma coisa simples. Não pense que você trava na hora de falar. Você trava na hora de falar porque você não praticou a conversação. Ou então praticou de uma forma que você julgava apropriada, que ia ser as suas 2 horinhas de aula particular de inglês com alguém, e você achava que isso era suficiente para você deslanchar. Não, você tem que ir além, você tem que ter um envolvimento maior, né? Para você realmente destravar e começar a falar. Então, eu falei ali do dia a dia. Então, o primeiro passo seria esse. Vai lá no Pinterest, eu vou colocar um link aqui embaixo também de algumas imagens que você pode usar para isso, e depois você vai avançando, aí você, né, desenvolve as frases para o seu ambiente de trabalho, e por aí vai, faz uma relação. Por exemplo, no meu curso de inglês, eu desenvolvi um deck do Anki, bem simplesinho, são apenas 40 frases, eu chamo de classroom language, quer dizer, são frases que as pessoas, né, usam numa interação com o professor. Por exemplo, Teacher, please, I forgot. I don't understand. Can you repeat? E por aí vai, são frases desse tipo. Então, você pode montar esse repertório de frases para você ir gradualmente travando e fazendo a conversação interna. E procure também, eu sei que às vezes não é fácil você achar um companheiro de conversação, mas pode ser que você encontre uma pessoa que tem o mesmo interesse seu, o mesmo objetivo, que possa ser um parceiro de conversação. E hoje, graças à internet, aos ambientes de comunicação, etc., você pode, né, encontrar pessoas, ou parentes, amigos, etc., que moram em locais totalmente diferentes e que top, né, está precisando de se encontrar para conversar. Então, isso é legal também. E como eu já disse, não se preocupe em errar, porque essa atividade não é uma atividade isolada, é uma atividade que você vai desenvolver em conjunto com outras habilidades, tá certo? Então, muita gente considera essa questão, compreende, mas não fala, como sendo um empecilho, um obstáculo que você não vai conseguir transpor. Mas nada disso é verdade. É um obstáculo, desde que adotadas as estratégias corretas, é um obstáculo muito fácil de ser transposto e de uma forma bastante rápida, certo? Então, se você seguir esse conselho, tá? É muito simples. Qualquer habilidade, qualquer coisa, ela se resume a você aumentar a sua exposição à língua inglesa e realmente se dedicar. Então, você tem que ter um objetivo bacana, você quer falar inglês por determinada razão e tudo mais, e aquilo ali também vai te motivar a seguir em frente, ok? Então, mais uma vez, aquilo que eu sempre falo, nós todos temos a capacidade de dominar um idioma, já aprendemos em condições muito mais difíceis o nosso idioma natal, que é o português. Aprender inglês, muita gente pensa, a criança que aprende bem. Não, nós adultos, nós temos condições de aprender muito mais rápido com a criança e de uma forma melhor até, tá certo?
devido a, claro, que nós já temos um referencial de conhecimentos e muitas outras coisas, certo? Então, por favor, o problema nunca é com você. O problema sempre deriva de alguma estratégia errada, de alguma crença limitante que nós tenhamos, e você não pode se privar de dominar uma habilidade tão importante quanto a língua inglesa, que vai te abrir caminhos profissionais, caminhos pessoais, enfim. É até difícil descrever tudo, todas as oportunidades que se abrem para nós quando a gente consegue falar bem inglês, ok? Então é isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloque aqui no comentário que eu terei prazer em criar um novo vídeo para responder exatamente a sua pergunta. Colabora comigo e vamos em frente. Muito obrigado, até mais.